Povo na bronca, quero ônibus grátis. Piratas do asfalto, Transisaki assaltado no Paraná. Fim da linha, clandestino tomba e capota no Piauí. Justiça, Guanabara é condenada depois de 12 anos. Atrás das grades, PRF apreende ônibus da Petroita. Medo e pânico, homem sequestra ônibus em Santo André. 174, ônibus de turismo é sequestrado em Santa Catarina. Porém, bandidos se dão mal. Momentos de tensão, passageiro é preso por tentar esfaquear motorista. Triste realidade, menor de idade é preso roubando ônibus no RJ. Marvada pinga, demite motorista da Eucatur. Bate coração, tia zona bêbada invade ônibus em São Paulo. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Um ônibus da Pluma Transisaki foi assaltado por bandidos armados na PR-317 em Engenheiro Beltrão, no Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada na ocorrência. Um passageiro que estava dentro do ônibus e havia embarcado em Cascavel deu voz de assalto, obrigando o motorista a parar no acostamento, enquanto outros dois indivíduos, usando balaclavas e armados com revólveres, entraram no veículo. O ônibus operava na linha Foz do Iguaçu, São Paulo. Ele foi localizado na zona rural de Floresta. Os bandidos roubaram pertences dos passageiros, bagagens e encomendas. O assaltante que comandou a ação estava na 12ª poltrona. Algumas das vítimas optaram por não registrar o boletim de ocorrência e foram orientadas pela polícia. Em Piraquara, na Grande Curitiba, um passageiro passou mal dentro de um ônibus metropolitano. O motorista, vendo toda aquela cena, levou o rapaz de 27 anos para uma UPA e entrou na unidade de saúde com o ônibus e tudo. O veículo, articulado, tem 18 metros e fez uma espécie de L na frente do local. A Secretaria de Saúde do Paraná disse que o rapaz passa bem e não corre risco de perder a vida. Ele havia sofrido uma crise convulsiva. A secretaria também informa que a ação do motorista foi fundamental para a vida do jovem. Bela atitude desse profissional. Parabéns. As chuvas em São Paulo não têm dado trégua. Na zona leste da capital paulista, uma árvore caiu na rua Sábado d'Ângelo, atingindo 2 automóveis, um caminhão e um ônibus. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local. Já na Avenida Itaquera, diversos pontos de alagamentos foram registrados. Obviamente, isso afetou a circulação dos ônibus na região. Também na zona leste, uma colisão quádrupla entre 3 ônibus e um carro deixou algumas pessoas feridas na Avenida Alcântara Machado, conhecida também como a Radial Leste, na esquina com a Rua da Figueira. Segundo informações, ninguém se feriu com gravidade. Os veículos das empresas Via Sudeste e Metrópole Paulista ficaram bastante danificados. Os 3 coletivos seguiam para o terminal Parque Dom Pedro. As causas estão sendo apuradas pelo Programa de Redução de Acidentes da SP Trans. Na Zona Norte, câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um carro e um ônibus colidem entre as ruas Bartolomeu de Canto e Ribeiro Moraes. Nas imagens, é possível ver que o carro vem em alta velocidade e corta o ônibus. O coletivo estava mais devagar, porém, mesmo assim, estando em velocidade menor, o motorista não conseguiu frear. O carro foi jogado por um espaço e até tombou. Uma pessoa ficou ferida. No ônibus, ninguém se feriu. A SP Trans disse em nota que o coletivo operava na linha 8215/10, Jardim Paulistano, Praça do Correio. O Programa de Redução de Acidentes está agindo nesse caso também. Em Taboão da Serra,
um ônibus da aviação Pirajussara foi alvo de vandalismo. O veículo de prefixo 11779 atendia a linha 079 TRO, quando foi atingido por uma pedra na rodovia Regis Bittencourt. Ninguém ficou ferido. Também em Tabuão, um ônibus da aviação Transcap, que opera na capital, pegou fogo. O veículo de prefixo 85180 estava estacionado na garagem da empresa, quando teria sido apresentada uma pane elétrica. O corpo de bombeiros foi chamado e controlou as chamas. No ABC, um motociclista morreu ao colidir contra um ônibus urbano em Santo André. O veículo da empresa Suzantur atendia a linha L119. O caso aconteceu na Avenida São Bernardo do Campo, no Jardim Guarará. Em Campinas, 2 ônibus colidiram na rodovia Santos Dumont. O ônibus da frente era um metropolitano e o de trás operava no serviço urbano da cidade. 6 pessoas ficaram feridas. A concessionária AB Colinas, que administra o trecho, atendeu a ocorrência. Ainda não temos detalhes do que ocasionou essa batida. Em Itapeva, um DDG-8 da Malitur Turismo colidiu contra uma carreta bitrem na rodovia dos Bandeirantes. Uma pessoa ficou ferida. A carreta estava mudando de faixa quando foi atingida pelo ônibus. Parte do combustível da carga do caminhão acabou vazando. A concessionária que administra o trecho e o corpo de bombeiros foram acionados. O ônibus havia saído de Catanduva e seguia para São Paulo com 59 passageiros. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, informa que o vazamento de óleo não afetou os mananciais da região. As causas estão sendo apuradas. Em Presidente Venceslau, um passageiro de 34 anos foi preso com skunk na rodovia Raposo Tavares. Ele estava a bordo de um ônibus da linha São Paulo-Criciúma. Em Corumbataí, a Polícia Militar de São Paulo apreendeu dentro de um bagageiro de um ônibus 591 celulares na rodovia Washington Luiz. O ônibus saiu de São Paulo e seguia para São Luís, no Maranhão. O coletivo e os passageiros foram levados para a delegacia de Piracicaba. Em seguida, todos foram liberados para seguir viagem. No Vale do Paraíba, clima de terror e tensão em São José dos Campos. Um ônibus da Joseense foi incendiado na estrada Joel de Paulo. O fogo destruiu o ônibus por completo. Ninguém ficou ferido. Segundo a Joseense, 7 homens encapuzados abordaram um coletivo. O motorista reagiu e foi agredido. A onda de violência segue em toda a cidade. Nas últimas horas, mais 3 coletivos foram incendiados. Todos esses ônibus pertencem à empresa Joseense e a operação da empresa na Zona Leste está suspensa. No Rio de Janeiro, um ônibus urbano pegou fogo na estrada do Camboatá, região de Deodoro. O corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu controlar as chamas. A estrada do Camboatá é conhecida pelo alto índice de assaltos. As causas estão sendo apuradas. Também na capital, mais 2 ônibus foram incendiados na cidade. O primeiro caso foi em Sepetiba, onde um ônibus da Palmares foi incendiado. O incêndio teria sido uma forma de protesto da população pela falta de energia no bairro. Eles tentaram também incendiar um segundo veículo, mas não foi possível. O sindicato que representa as empresas de ônibus da cidade, o Rio Ônibus, diz que lamenta o caso e cobra soluções das autoridades. Já o segundo caso aconteceu após uma tentativa de assalto. Um outro ônibus da Palmares, da linha 770, Campo Grande Coelho Neto, sofreu um problema mecânico e enquanto o motorista aguardava o socorro, ele foi rendido por criminosos que atearam fogo no ônibus. O veículo ficou destruído. Seguimos na capital. Um ônibus urbano da cidade perdeu o controle da direção e invadiu um imóvel na região de Engenho Novo. O homem sofreu ferimentos moderados. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. Em Petrópolis, um ônibus da aviação Cidade Real saiu da pista, na BR-040, próximo do distrito de Araras. O veículo operava na linha rodoviária Terminal Itaipava. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A concessionária Concer
atendeu a ocorrência. Em Minas, um ônibus metropolitano pegou fogo na BR-040, em Belo Horizonte, na região do bairro Califórnia. O fogo foi apagado por equipes da concessionária responsável pela rodovia, com apoio de um caminhão-pipa. Não há informações ainda de como esse fogo começou. Também em BH, a empresa de ônibus responsável pela linha 5503A, Goiânia, não vai receber a remuneração complementar pela viagem. Pelo menos 5 passageiros ficaram totalmente sujos devido à não limpeza interna do coletivo. A autorização de tráfego do veículo foi recolhida. Em Barão de Cocais, a roda de um ônibus urbano da empresa Caraça Transportes entortou e deixou os passageiros a bordo assustados. Segundo o motorista, a direção quebrou no meio da viagem. Isso ocasionou uma batida. O fato se deu no bairro São José, na rua Conceição Caldeira. O ônibus felizmente seguia em baixa velocidade e ninguém ficou ferido. Em Caratinga, uma menininha de apenas 12 anos morreu atropelada por um ônibus desgovernado no estacionamento do Clube Faisão Resort, do distrito de Vale Verde. A criança, junto de outras pessoas da família, seguiu embaixo da árvore, aproveitando a sombra, quando o coletivo atingiu o local. Esse veículo era usado para o transporte de funcionários do clube. O SAMU atendeu a ocorrência e levou os feridos para o hospital de Ipatinga. As causas estão sendo apuradas. No Espírito Santo, um ônibus da Aviação Cordial perdeu os freios na BR-262 em Domingos Martins. O fato se deu no trevo do Campinho. O coletivo seguia de Marechal Floriano para Domingos Martins, com 50 pessoas a bordo. O SAMU foi chamado até o local para atender uma mulher que se sentiu mal. Outras pessoas tiveram apenas ferimentos leves. O ônibus já apresentava problemas desde o início da viagem. Em Goiás, um ônibus da Prefeitura de Castelândia pegou fogo na BR-164 em Quirinópolis. O veículo transportava 40 crianças de Castelândia para Quirinópolis e o motorista, assim que viu o princípio de incêndio, parou o ônibus na faixa de rolamento. Ninguém ficou ferido. A polícia rodoviária atendeu a ocorrência. A Prefeitura de Castelândia lamentou o caso e diz que presta assistência às crianças e ao motorista. As causas estão sendo investigadas. No Mato Grosso, um ônibus colidiu de frente com um carro funerário na BR-364, em Rosário do Oeste. O coletivo transportava 28 pessoas. No carro, havia somente o motorista, que faleceu no local. Informações apontam que a colisão se deu depois do ônibus tentar realizar uma ultrapassagem. No Mato Grosso do Sul, um ônibus e um carro colidiram na MS-338, entre Santa Rita do Prado e Bataguaçu. 4 pessoas faleceram na colisão. Entre as vítimas está uma policial civil de Rondônia, que conduzia o carro. A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar de Santa Rita foram acionadas para a ocorrência. A perícia de Bataguaçu também foi acionada. O motorista do ônibus, que tem 23 anos, estava em estado de choque e relatou que o carro vinha em zigue-zague na contramão. Para evitar a colisão, ele desviou o ônibus para a pista da esquerda, porém o Kwid retornou para sua faixa e acabou resultando na colisão. Complicado, né? As causas estão sendo investigadas. Em Paraíso das Águas, um ônibus da Mota saiu da pista na BR-060. Segundo a PRF, o veículo operava na linha Goiânia-Campo Grande. Segundo informações do motorista, ele tentou desviar de uma anta que estava na rodovia, e apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ele acabou saindo 30 metros da pista. Um ônibus do Expresso Brasileiro saiu da pista após a barra de direção apresentar falhas na BR-290 em Medeiros Neto, na Bahia. O veículo operava na linha Teixeira de Freitas e Itanhaém. Um outro ônibus foi disponibilizado para que os passageiros pudessem seguir viagem. A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Já a Polícia Civil investiga o caso. Em Teixeira de Freitas, um homem morreu atropelado por um ônibus da Marlinha Azul. O caso aconteceu próximo da ponte do rio Itanhaém.
O SAMU foi acionado para a ocorrência. O motorista informou que o homem teria surgido de forma repentina na pista, não sendo possível evitar a colisão. No Piauí, um ônibus clandestino tombou e capotou na PI-114, próximo das cidades de Cabeceiras e Campo Maior. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas. Todos foram levados para o Hospital Regional de Campo Maior. O fato ocorreu na Curva de Canudos, apelidada por moradores da região devido ao alto número de acidentes no local. O coletivo seguia de São Paulo para Teresina. Em Fortaleza, 2 ônibus urbanos bateram na Avenida Washington Soares. 4 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros. Um ônibus urbano pegou fogo na Avenida Montenegro, em Belém. Segundo a CEMOB e informações preliminares, dizem que o fogo começou após uma pane elétrica. Não há informações de feridos e as causas estão sendo apuradas. É o segundo caso de incêndio a ônibus no Pará em apenas uma semana. Em Ananindeua, um coletivo também pegou fogo. Neste caso, ninguém ficou ferido. No Amazonas, um ônibus da Eucatur tombou na BR-319 em Humaitá. As imagens que você vê aí na tela mostram o veículo no meio do matagal. Não há informações de feridos. Um outro ônibus da Eucatur, também em Humaitá, foi visto com problemas mecânicos na 319. Enquanto o outro ônibus é bem mais velho, esse daí é ônibus novo, praticamente zerado. Porém, a empresa não informa detalhes das ocorrências. Em Rondônia, um idoso de 85 anos foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus da JTP. A vítima, uma mulher, chegou até chorar e pediu ajuda para o motorista e para outros passageiros. O idoso foi conduzido para o Departamento de Polícia Civil. Que papelão, né? Um velho dessa idade fazer isso, né? Lamentável. Uma manifestação do movimento Passe Livre bloqueou o tráfego da Rua da Consolação, em São Paulo. A manifestação tinha como intuito pedir tarifa zero para todos os dias na cidade. Manifestações contra os reajustes das tarifas de ônibus. Jovens que declararam ser integrantes ou simpatizantes do movimento Passe Livre promoveram o fechamento de vias e terminais, sendo um deles o Terminal Santo André Oeste. Situação tensa lá na capital paulista e em cidades da região. Na Paraíba, o Expresso Guanabara foi multado em R$70 mil pelo Tribunal de Justiça do Estado. A autora da ação havia embarcado junto de seus 2 filhos menores em um ônibus da empresa no dia 7 de janeiro de 2012, na linha Campina Grande-Cajazeiras. Na ocasião, durante a viagem, o ônibus acabou sofrendo um acidente, onde os 2 filhos da autora faleceram e ela ficou em estado gravíssimo. No boletim de acidente de trânsito da PRF, consta que o motorista entrou na contramão e bateu lateralmente em uma carreta. A decisão cabe recurso. Um ônibus da Petroita foi apreendido pela PRF em Petrópolis. Foram encontradas diversas irregularidades no veículo. O documento desse coletivo está vencido desde o ano de 2018. O para-brisa está trincado, o tacógrafo está sem aferição e a placa não tem condições de visibilidade. A PRF informa que o ônibus foi encaminhado para o depósito da corporação. O coletivo só pode ser retirado mediante a regularização das infrações e o pagamento dos débitos já vencidos. A Petroita e o Cetranspetro ainda não se manifestaram. Um menor de idade foi preso pela Polícia Militar do Rio após ser flagrado roubando um ônibus da Aviação Redentor, da linha 368, na Praça da Bandeira, zona norte da cidade. O menor estava junto de um companheiro na ação, porém somente o jovem foi preso, ali na região do Canal da Leopoldina. Ele foi preso com um simulacro de pistola. Também foram recolhidos pela polícia 2 mochilas, 12 cartões de crédito, uma garrafa e uma quantia de R$60, que acabaram sendo roubados dos passageiros. Por ser menor de idade, ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente. Também no Rio,
A polícia segue fazendo fiscalizações na região de Copacabana. As ações visam coagir ações de roubo e furto dentro dos ônibus. Um caso semelhante a esse do Rio aconteceu em Itupeva, no estado de São Paulo. Um adolescente de 17 anos tentou roubar um ônibus junto de um comparsa, com uma arma falsa. Na tentativa de se livrar do roubo, o motorista do ônibus jogou o veículo contra a moto. A motocicleta e o bandido foram para baixo do ônibus. E o comparsa do menor deu no pé, vazou. O adolescente foi levado ao hospital em estado grave. Foi brincar de GTA e se deu mal. Não só ele, o do Rio também. Em Jundiaí, um ônibus da Penha bateu contra um carro. Não há maiores informações sobre esse acidente e se há alguma pessoa ferida. Em São Paulo, a polícia militar prendeu um homem de 20 anos após ele tentar esfaquear o motorista de um ônibus da linha 194, Jardim Itaguaçu, Terminal Central, lá em Campinas. O homem e o motorista entraram em luta corporal na rodovia Santos Dumont. A polícia informa que o meliante teria pulado a catraca do ônibus e, em seguida, passou a ofender o motorista. Depois que parou o ônibus, os dois entraram em luta corporal, chegaram até a descer do veículo. Só que o homem que pulou a catraca deu uma de machão e sacou uma faca. Felizmente, ele não perfurou o motorista e, em seguida, foi preso. Segundo o Setcamp, Sindicato das Empresas de Ônibus de Campinas, o homem não tinha créditos em seu cartão. Que coisa complicada, hein? Em Santo André, cenas de terror. Um homem simplesmente sequestrou um ônibus da Suzantur. O motorista do ônibus foi abordado na região da Estrada do Cata. O coletivo operava na linha AL-129. Ao subir no coletivo, o homem falou que queria falar com o prefeito Paulo Serra. Em seguida, ele iniciou o sequestro. O motorista foi obrigado a dirigir até o Paço Municipal com uma faca no pescoço, pelo corredor da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Além do motorista, havia mais 2 passageiros, sendo um homem e uma mulher. Ao chegar no Paço Municipal, o ônibus foi cercado por policiais e, em seguida, depois de muita negociação, o homem se rendeu. Felizmente, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Em nota, Suzantur disse que está à disposição das autoridades policiais. Na capital, uma mulher com sinais de embriaguez simplesmente invadiu um micro-ônibus, tomou a direção do veículo e arrastou diversos táxis que estavam parados próximo de um mini-terminal no bairro de Guaianazes, na rua Doutor Mirapena. Meu Deus. O coletivo da Pêssego Transportes operava na linha 3027/10, CPTM Guaianazes, Shopping Aricanduva. Passageiros que estavam a bordo disseram que o motorista tinha descido para ir no banheiro e, quando voltou, viu toda aquela cena causada pela mulher. A polícia foi chamada depois de muita confusão. A mulher, claro, foi detida. Pessoas que estavam dentro do ônibus ficaram apreensivas, até porque, uma pessoa fora de si assumiu a direção. Para você ter noção, tinha até criança a bordo. E aí você pensa, é uma jovem que fez isso, uma pessoa de, 17, 20, no máximo 25 anos. Nada disso. A mulher que invadiu o ônibus tem 42 anos, ou seja, uma tiazona já, Que feio, para a idade dela. E não tinha habilitação para conduzir esse tipo de veículo. As causas estão sendo apuradas. Meu Deus, hein? A semana foi violenta nas estradas. Em Santa Catarina, um ônibus de turismo foi sequestrado por 4 homens. O caso aconteceu em Lages. Os integrantes da quadrilha estavam armados quando invadiram o coletivo. Todos os passageiros que estavam a bordo foram feitos de reféns e os próprios bandidos assumiram o volante. Porém, olha só, os bandidos se deram mal, se lascaram. Depois de uns quilômetros, o ônibus apresentou problemas mecânicos. Até onde eu sei, ônibus com problema mecânico não roda, fica parado. E a quadrilha então tentou fugir. Porém, um dos sequestradores foi detido por um dos reféns. Os outros 3 até conseguiram fugir, porém depois foram alcançados.
A polícia foi chamada e realizou a prisão do bandido refém. Os outros 3 foram localizados dentro de um veículo ali nas proximidades. A polícia apreendeu um revólver calibre 32, um simulacro de pistola, balaclava e uma faca. Meu Deus, hein, gente? Que mundo é esse? Um motorista de ônibus da Eucatur foi preso por dirigir alcoolizado na BR-163, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele transportava 33 pessoas para Rondonópolis. No momento da abordagem, a PRF realizava uma fiscalização de trânsito no KM 490 da rodovia. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, sendo constatado o teor de 1,11 mg de álcool por litro expelido. Ele foi encaminhado algemado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência do álcool. A fiança ficou no valor de R$5.000. As bolsas com pertences pessoais também foram entregues na delegacia. A PRF entrou em contato com a Eucatur, que providenciou um outro motorista para seguir viagem. A empresa informou que foi aberta uma sindicância interna para apurar o caso, e todas as providências vão ser tomadas. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Homem. Boa noite.